Bom, pessoal, me chamo Tony Mendes, a gente está aqui hoje no estúdio para iniciar uma série de gravações, série de bate-papos com vários amigos do meio do cavalo, dos esportes, da música, da fotografia, do audiovisual e uma série de bate-papos que tenho certeza que vocês vão gostar bastante, várias pessoas com histórias muito bonitas para contar e hoje tenho o privilégio de receber aqui no nosso primeiro episódio o meu amigo Thiago Dantas. Thiagão, meu irmão, é um prazer receber você aqui. Obrigado por vir aqui no nosso primeiro episódio. A gente se conhece já, acho que há uns 5 anos, né? Uns 5 anos que a gente trabalha junto. A gente se conheceu pessoalmente mesmo, acho que há uns 4 anos. Inclusive, acho que foi no leilão do nosso amigo Mano Walter. Exato. E, cara, obrigado por estar aqui. Obrigado por vir aqui compartilhar um pouco da sua história com a gente. E vamos lá, vou passar para você agora aí, pra você contar um pouco aí quem é o Thiago Dantas. Legal, Tony. Eu que agradeço o convite. É uma responsabilidade grande, né? Ser aí o primeiro a ser entrevistado aqui por você. Não diria nem ser entrevistado, mas bater um papo mesmo, contar, né? Um pouquinho da nossa história. Uma felicidade muito grande, porque você é um cara, eu costumo dizer isso, a gente se fala muito além do trabalho, que você é um cara muito gente boa, um cara educado, um cara sincero. Então, são Obrigado, pessoas mano. Assim que a gente gosta de ter perto. Obrigado. Então, vai além do trabalho, né? Como você bem disse. Já são, acho que 5, talvez até quase 6 anos aí que você começou a fotografar leilões meus. E a gente não se conhecia, só falava por WhatsApp, por telefone. E aí no leilão do Mano Walter a gente teve a oportunidade de bater um papo grande e estreitar essa amizade. Então, obrigado mesmo pelo convite, pra gente poder contar um pouquinho Eu que agradeço. Da nossa história. Tenho certeza que quem tá ouvindo a gente e tá vendo a gente vai gostar bastante, porque você é um cara assim... além do profissional que como pessoa, você é um cara assim, eu já te falei isso várias vezes, um cara super gente boa, um cara, porra... Obrigado. Não tem nem o que dizer. E obrigado, mas me diga aí, você mora em São Paulo. Exato. Muita gente te conhece como Thiago Dantas, do Aras Show, mas conta aí como começou a sua história, quem é o Thiago Dantas? Legal. Vou fazer uma apresentaçãozinha tão rápida, né? Eu sou o Thiago Nogueira Dantas, todo mundo conhece como Thiago Dantas por conta da família. Sou casado, graças a Deus muito bem casado com a Vanessa. Tenho 2 princesas lindas, a Luísa e a Alice, que hoje estão com respectivamente 2 anos e 2 meses. Uma de 2 anos e a outra já de 2 meses. Não sei se vem o terceiro, mas a gente gostou desse negócio de ser pai, pode ser que venha o terceiro aí. Sou natural de São Paulo, mas a minha família, por parte de pai, é paraibana. E aí a nossa história... Quer dizer, antes de falar do cavalo, gostaria de falar também um pouquinho da minha história como pessoa, né? Fiz engenharia, fiz administração. Hoje não atuo com nenhuma dessas 2 áreas. Tenho uma empresa de terceirização de mão de obra, parte de facilities. E aí sim, a minha história com cavalo começa desde que eu me entendo por gente. Porque meu avô criava cavalos, criava boi... praticava e organizava vaquejadas no interiorzinho da Paraíba, uma cidade muito pequena chamada Uiraúna, isso na década de 50. E aí ele acaba se acidentando, sofrendo um acidente em cima do cavalo, ele cai do cavalo, se machuca, e aí toda a estrutura emocional e financeira da família fica um pouco abalada. Minha avó vai para a beira de uma máquina de costura, para poder manter ali os 9 filhos, que eram meu pai mais 8. E aí cada um começa a seguir a sua vida propriamente, né? Porque minha avó trabalhando para poder manter eles, uma tia ajuda de um lado, a avó ajuda de outro. E aí, por exemplo, meu pai com 18 anos, faz 18 anos e logo na sequência vai para São Paulo tentar a vida. É uma história de vida muito bonita, uma história de vida de superação. Porque ele com 18 anos foi para São Paulo realmente morar numa situação bem precária mesmo, trabalhando como ajudante de caminhão, carga e descarga, e ali começa a evoluir, vai para a venda de livros e se encontra realmente, ele fazia aquelas vendas de livro de porta em porta, lembra que a pessoa... Barça, Atlas Geográfico, coisa assim, batia para vender, enciclopédia. E aí ele se encontra realmente no material elétrico. E aí já tem mais de 30 anos que ele está no material elétrico. E aí sempre com aquele sonho, que o dia que ele tivesse uma condiçãozinha financeira um pouquinho melhor, poder resgatar o que ele viu muito na infância, que era meu avô
montado no lombo de um cavalo. Então ele, quando tem uma condição um pouquinho melhor, ele compra um cavalo. E ele já tinha essa paixão por cavalos desde de novinho, infância. desde da infância. Mas por conta do acidente do meu avô, aquilo ficou travado, né? Financeiramente falando, era inviável. E aí ele, então, quando começou a ter uma condição um pouquinho melhor, sempre com o foco de poder ter um cavalo. E aí disso, de um cavalo vieram 2, vieram 3, ele montou uma equipe de vaquejada, então ele era residente em São Paulo, mas já estava ali com um caminhão rodando, alguns animais correndo vaquejada no Nordeste. E aí começa a história da equipe Eletroshow de vaquejada. Ah, quando começou era a equipe Eletroshow. Exato, porque a empresa de materiais elétricos chamava-se Eletroshow. E às vezes até as pessoas perguntam, nossa, por que esse nome show? Uma vez meu pai conheceu uma mulher muito bem sucedida em São Paulo, de uma rede de magazines, e ela colocava tudo show no nome dela, que ela gostava, e ele falou, não, se deu certo pra ela esse nome show, vai dar certo pra mim também. Eu não sabia disso, essa parte do show. E aí ele gostava do nome show, ficou com isso na cabeça, então quando ele foi pro ramo do material elétrico, ele colocou o nome da empresa de Eletro, de materiais elétricos, Eletroshow. E aí começou a equipe Eletroshow de vaquejada. E aí foi uma equipe que ganhou muita coisa, foi uma das principais equipes da época dela. Isso na década de... Isso década de 80 e pouco, já 90 também. E aí, vários vaqueiros muito renomados correram. Irã, Marcos Mocotó, quem conhece de vaquejada aí da antiga sabe que são os grandes nomes da época. Né? Neco Menezes e diversos outros vaqueiros renomados correram para ele. Também lançou muito cavalo nessa época. A exemplo de Runaway Dash, que é o famoso Dash do Babá. O Goi, que é um dos grandes craques da época, foi nosso. Depois a gente vendeu pro Doquinha, do Parque Cowboy. Quando eu digo foi nosso, mas foi do meu pai, na verdade, né? Eu era criança ainda nessa época. Quando é do pai da gente, a gente considera que é da gente também. Exato, porque eu sempre gostei muito. Então, e aí vários outros cavalos. Betty Holland, 3M Aima Show, Louco, Blindado, Aroeira, tudo cavalo de 20 anos atrás, 20 e poucos anos atrás, mas muito conhecidos. American Winner, todos passaram aí pela equipe Eletroshow. E aí, na verdade, em 2007, meu pai resolve começar a criar potros. Nisso aí eu já tô bem maior, né? Já sou jovem ali, e aí já começo também, gosto muito, era louco por cavalos. Até então era só equipe de vaquejada. Só equipe de vaquejada. Só existia ali os cavalos rodando em cima de um caminhão. Apesar de morar em São Paulo e ter um sítio em São Paulo, existia já uma estrutura que começou em Fortaleza. Começou em Fortaleza uma estrutura ali de um centro de treinamento de vaquejada, um sítio com uma pista para os cavalos ficarem, e depois transferiu isso para João Pessoa. Vendeu no Ceará e ficou mais centralizado, porque de João Pessoa você está mais perto para subir para o Ceará ou para descer para a Bahia, que são os dois extremos onde existe um volume maior de vaquejadas, né? E aí veio para João Pessoa e aí desde então instalou-se lá. Em 2007 começa efetivamente o Ara-Show com a compra de 2 éguas. 2 éguas da linhagem de corrida, prenhas na época do Nordic, que era um cavalo sensação na época. Cavalo que foi... Nunca perdeu, né? Cavalo invicto, irmão materno do Apollo VM e filho do Blazen Bryan. E aí o Nordic era um cavalo em ascensão, a gente comprou essas 2 éguas, e aí daí iniciou-se realmente a história reprodutiva do Ara-Show. Mas aí já não fazia sentido ter o nome Equipe Eletroshow. Aí já não era Eletroshow, aí já foi realmente Ara-Show. Porque aí começou mesmo. porque a gente deixou de ter uma equipe de vaquejada para ser um criatório, para ser um Aras. E aí Aras Eletroshow, tal, e a gente foi ali, Ara-Show. Foi ali que iniciou-se mesmo em 2007 a história da parte de reprodução do Ara-Show. Bom, você já falou aí sobre o seu início, o início da sua história com os cavalos. Vou começar agora a falar sobre o início do Ara-Show, da criação. Mas assim, uma curiosidade sobre você que talvez muita gente não saiba é que você, apesar de ser criador de cavalos, está envolvido com os cavalos desde sua infância. Você tem alergia a cavalos?
Eu tenho alergia a cavalo, eu costumo dizer que Deus não faz nada errado. É que a gente não entende, às vezes, o propósito dele nas coisas. Verdade. Sou um cara muito temente a Deus e eu acho que ele sabe de tudo. Eu amo tanto cavalo e meu pai tinha muito medo de me perder pro cavalo. Uhum. Quando eu digo perder pro cavalo, é não estudar, é não procurar trabalhar e querer viver uma vida só atrás de vaquejada. Então, a ponto dele falar, não, ele ia pra uma vaquejada e fala, não, dessa vez você não vai, não. Hoje eu entendo isso, mas na época eu falava, pô, não vou. E ele tinha medo porque eu gostava muito. Eu, desde criança, eu lia catálogo de leilão, gostava de aprender e tal. E aí ele foi me podando. Em paralelo, eu fui crescendo, eu tinha muito problema de bronquite. E aí essa bronquite, por questão de ser vias aéreas, sarou. E aí, no mesmo instante, desenvolveu-se uma alergia. Então, até meus 7, 8 anos, eu tinha muito problema de vias respiratórias. Nossa. E aí, com 8 para 10 anos, desenvolvesse essa alergia. Então, eu tenho uma rinite alérgica muito forte a tudo. Cachorro, gato, pó, tudo que você imaginar, eu sou alérgico. Já fiz diversos tratamentos, nunca consegui resolver. Às vezes ela melhora, ela regride um pouco, mas depois ela volta. É como a minha, eu tenho uma alergia respiratória também. E assim, a minha é bem aleatória mesmo. Não sei realmente o que afeta ela mais, mas assim, às vezes é um pelo de cachorro, às vezes é uma poeira. Às vezes eu tô num ambiente que tem todos esses elementos e eu não sinto nada. É meio estranho, a gente não sabe o que... Não sabe o que é, né? O que é. No meu caso, ela desperta com muita coisa e, por ironia do destino, o cavalo é o que mais me desperta essa alergia, é o que mais me atrapalha, realmente. Então, eu parei de montar em cavalo com uns 15 anos de idade. Nossa. Eu tô com 37 anos, são 22 anos que eu não monto em um animal. Porque quando eu montava, além de dar alergia de vias aéreas, nariz... Então eu fico qual é o sintoma que eu tenho? Uma gripe muito forte. Imagina que eu tô gripado muito, muito forte, é como se fosse isso. Só que além disso, de dar coriza, coceira no olho e tal, me dá também cutânea. Nossa. Então eu fico todo... O nordestino chama empolado, né? Então, o pessoal em São Paulo fala pipocado. Então, eu fico todo pipocado nos braços. Se eu encostar num cavalo, se eu encostar num cachorro... Já dá irritação. Já dá aquela já. irritação, começa a ficar cheio de bolinha. E aí a perna, para eu montar aquele suor do cavalo, mesmo que eu usasse talvez aquela proteção de calça de couro e tal, não dava. O suor ia ali penetrando e, era feio. Coçava muito. Aí eu abri mão. E aí teve que buscar uma outra forma de se manter vinculado a esse meio do cavalo. Eu abri mão de montar, porque é algo que não tinha condições de montar, mas eu não abri mão do amor e da paixão que eu tinha ao cavalo. Então eu sempre quis fazer coisas relacionadas ao cavalo. A parte da criação foi maravilhosa, porque imagina se a gente tivesse só uma equipe de vaquejada. Sim. Aí sim que eu me distanciaria totalmente. Realmente muito o que fazer. Exato. Né? Então em 2007, quando meu pai resolve comprar as éguas, eu falo, caraca, aqui eu acho que eu posso me inserir. Agora faz bastante sentido eu estar mais perto disso. Eu já tinha uns 20 anos de idade, mais ou menos. E aí eu falei, nossa, agora vou focar. Então eu vou focar em quê? Eu vou focar em entender o que é a genética do cavalo, eu vou focar em entender o que é uma morfologia, principalmente para vaquejada, que é o que a gente está mais inserido, mas tentando entender também de outras modalidades, muito focado no quarto de milha. Eu costumo dizer que tem gente que senta numa mesa e gosta de saber de tudo. Eu sou o cara que senta na mesa e gosto de aprender. Eu acho que a gente tem 2 ouvidos e uma boca que é mais para ouvir do que para falar. Então eu gosto de sempre absorver conhecimento. Então não entendo tanto de outras raças, entendo muito superficialmente, mas dentro do quarto de milha, por conta de eu ter procurado me aprofundar, eu tenho bastante conhecimento. E aí eu resolvi focar nisso. Entender de genética, entender de morfologia, entender do que o mercado procura. Quando eu digo mercado, tanto dentro do animal em si, quanto do que a genética que as pessoas gostam, dos cruzamentos, estrutura de leilão. E aí eu vou evoluir já para essa área. Até porque nessa época o cavalo de vaquejada ainda não tinha uma linhagem específica de vaquejada como a gente já tem hoje. Perfeito. Então meio que eram feitos cruzamentos para a gente conseguir tentar chegar no animal ideal que vai resistir a todo o estresse que tem na vaquejada, pistas pesadas, vaquejadas que demoram dias. Antigamente a pista era uma pista a faixa menor. Então
os cavalos eram exigidos, assim, muito. Exato. Na verdade, o que acontece? A vaquejada, ela começa a ter uma seleção mais acurada com a entrada do roxão, que é, na verdade, do meu tio. O Jonatas Dantas, do Ana Dantas, é meu tio, eu costumo brincar, irmão próprio de pai e mãe do meu pai, né? Porque dentro do cavalo tem isso, irmão materno, irmão paterno, então eles são irmãos próprios. E são os dois irmãos que trouxeram do meu avô esse amor. Dos 9, realmente os 2 deram continuidade. Eu sou a terceira geração, já dentro da família, né? De apaixonados por cavalos. E com o Jonatas, ele resolve pegar um cavalo que era inteiro, porque na época castrava-se muitos cavalos. Então ele não castrou o cavalo para realmente tornar ele um futuro garanhão, cavalo Já pensando nesse já projeto. pensando nesse projeto. Muita gente falou para ele castrar, ele falou que não, tal, a princípio não deu detalhes, mas não vou castrar, mas já olhando, ele sempre foi um cara que gostou de olhar muito à frente, é um cara que para mim é referência, eu costumo dizer, eu sou um privilegiado, porque eu tenho dentro da família pessoas que têm muito conhecimento. O Jonatas nessa parte de projetos, meu pai também muito conhecimento na parte de animais, meu pai sempre foi o cara que ou comprou um cavalo em início e ele explodiu, ou ele comprou um potrinho e fez ele do início. Ele realmente um animal atleta de sucesso. Exato, e batendo papo de igual para igual com o vaqueiro. Não, é a cabeçada, vamos fazer assim. Ó, eu acho que na faixa você devia fazer assim. Então, realmente, eu tive essa felicidade, esse privilégio de poder ter pessoas que têm muito conhecimento para eu poder absorver. Sim. Né? E aí, então, com o Roxão em 2004, quando é a cotização dele, então... a gente está falando de 20, 21 anos atrás, começou-se realmente a poder ter a genética de vaquejada se desenvolvendo. Até então, pegava esse cavalo manga larga, quarto de milha, apalusa, árabe, Inglês também. inglês, muito. E aí, quando começaram a entender de genética, começaram a ver que realmente o quarto de milha era o cavalo que tinha uma amostragem maior com animais de qualidade. E aí focou-se na genética de quarto de milha. E aí, por isso, eu comecei a estudar mais o quarto de milha, comecei a me aprofundar nisso. E aí eu me desenvolvi muito nessa área de genética. Só que a princípio era meio complexo, porque a genética de vaquejada estava se desenvolvendo ainda. O pessoal ia muito no Jockey Club de Sorocaba, nas provas de tambor, comprar cavalo que tinha uma morfologia que eles imaginavam ser boa para derrubar boi. E aí vinha aqui testar. Então não tinha uma genética realmente selecionada. Então, como eu procurei aprender mais disso, meio que a minha história foi crescendo e acontecendo junto com a evolução da genética de vaquejada. E aí o Ara-Show começa em 2007, aí começam a ter leilões, os leilões no Nordeste já são muito mais fortes, você já começa a ter uma seleção mesmo focada. E aí eu notei uma coisa, que é uma virada de chave até na minha história mesmo. Porque até então, muitas pessoas me olhavam muito como o Thiago do Babá, o apelido do meu pai é Babá, né? Lá do Ara-Show e tal. E aí, quando a gente cria o No Galope, vira-se uma chave onde eu começo a também ter uma identidade própria. Não que eu não gostasse de ser filho do meu pai. Eu amo ser filho do meu pai, tenho a maior honra sobre isso. Mas as pessoas começaram a enxergar algumas outras coisas que elas não viam no dia a dia. Referenciar o seu nome é o que você realmente faz, né? Você Exato, tá fazendo. é exatamente isso. Então, e aí eu acabei focando no Galope. Qual é a história do No Galope? O No Galope, ele é a primeira ferramenta de mídias digitais de divulgação. Então, para você ter uma ideia, até 2013, para se divulgar um leilão, você tinha ali 3 possibilidades, que uma delas, inclusive, foi eu até que implementei, poucas pessoas sabem disso. Então, antes de entrar no Galope, eu vou falar disso, pode ser? Pode sim, fica à vontade. O que acontece? Em 2007 a gente já estava criando, 2008, 2009 eu já tinha produto para vender. E aí em 2008, 2009 eu via que só tinha 2 maneiras de você divulgar alguma coisa para ser vendida. Era uma página de revista, então você contratava lá a revista da BQM, Tambor e Baliza, outras revistas que existiam, Western, tinha a revista Western. Você contratava lá e colocava a foto do seu cavalo. Ou então o próprio catálogo do leilão, Tony. Ali que a pessoa recebia por correios com todos os animais. E aí eu procurei chamar a atenção para os meus animais. Aí eu coloquei a cabeça para pensar.
Falei, peraí, já sei, vou montar uma apresentação em PowerPoint, naquela época não existia PDF. Em PowerPoint, falando da genética do pai, da mãe, vou pegar a foto profissional e vou colocar ali. E aí eu comecei a fazer um trabalho manual, eu ainda muito moleque, devia ter uns 20 anos de idade, novinho ali. Peguei todas as revistas que eu tinha, Tony, mas eu tinha muita. Como eu gostava, eu tinha muita revista. Tinha Como um eu disse, acervo grande. acervo enorme. E comecei a anotar todos os e-mails. Todos os e-mails. Montei uma relação de Excel. Pouquíssimas pessoas sabem disso. Montei. Aí, sei lá, consegui 500 e-mails. Mas era o cara do laço, era o cara da apartação. E Da aí, Rédeas. da Rédeas, tudo que você imaginar tinha naquele e-mail. Eu montei um mailing. Nada mais é do que um mailing que todo mundo fala. Eu montei um mailing há 20 anos atrás. E aí eu peguei e disparei para um monte de e-mail. Voltou um monte. Falei, caraca, como é que eu vou fazer isso? Já tinha spam na época. Então ele entendeu como spam. Um Mandou arquivo pra muita gente pesado de uma vez. para muita gente de uma vez. Montei lá a apresentação em PowerPoint. E aí eu falei, caraca, como eu vou fazer isso? Aí foi um trabalho braçal. De 10 em 10 eu ia mandando. Nossa. Tá, papapá. Aí o Beto Duvel, acho que você conhece o Beto Conheço, Duvel, Beto. Betão, assessor, recebeu esse e-mail. Ele era um dos e-mails. Beto, sei lá, betoduvel@hotmail.com, supondo. Recebeu e nem ligou pra mim, ligou pro meu pai. Babá, tô vendo aqui que você mandou isso daqui e tal. Putz, que ideia legal. Meu pai nem sabia. Falou, não mandei nada não. Falou, não, mandou aqui, ó, e-mail, sei lá, era arashow@uol, sei lá, .com.br, nem lembro. Não, aqui, ele falou, não sei. Aí meu pai me ligou, Thiago, tá sabendo de alguma coisa? Eu falei, não, pai, fui eu que fiz isso e tal. Aí ele pegou e falou, caramba, o Beto, então vou passar seu telefone pro Betão. Tipo, era, como eu disse, eu era só o filho do babá. Sim. Aí o Betão me ligou, Thiago, que ideia legal, tal, não sei o que. Resumindo, o mailing dentro do cavalo, o e-mail marketing do meio do cavalo, começou dali. Com você. Comigo, Pô, né? que Aí o Beto bacana. Duvel pediu pra, na época, a Avante, que é a agência até hoje, que atende vários aras, fazer ali uma arte em HTML, bonita, e começou a soltar. Então, eu já queria fazer coisas diferentes, Sim. né? Então começou isso, e aí, agora sim eu vou chegar no Galope, e aí eu falei, peraí, eu já faço esse negócio de e-mail marketing e tal, eu já tinha pensado. Eu falei, peraí, agora tá vindo as mídias sociais. Com o e-mail marketing, eu atinjo aquele mailing, que alguns vão pro spam e a pessoa nem vê, ou então o cara clica lá e deleta. E meio que são as pessoas, assim, que a gente já conhece. Meio que a gente não foge um pouquinho dessa bolha do cavalo, Exato. né? Por exemplo, novos criadores não estão nessa relação de e-mails. Exato. Porque aí depois começou a evoluir, né? As leiloeiras começaram a pegar o mailing delas. E aí, do meu mailing que devia, sei lá, como eu disse, sei lá, 500 e-mails, chegou a ter 3, 5, 10 mil e-mails que a galera teve. Mas é o que você falou, é um negócio dentro do Concentrado mercado. nesse É nicho, é um meio, negócio né? de nicho, né? Quem já tá lá. E aí eu resolvi, na época nem existia Instagram ainda no Brasil. Não sei se tinha fora, mas no Instagram não tinha chego, era só Facebook. Aí eu chamei o Rodrigo Chagas, que é um grande amigo meu. Nosso amigo aqui, agora de Alagoas também. Agora Também aqui de Maceió. morando em Maceió, da Cuca Club. E aí a gente já tava conversando, eu não conhecia ele pessoalmente, mas já tinha um relacionamento ali via Facebook. Na época o WhatsApp também nem era muito forte. E aí a gente bateu papo, ele começando a criar e me pedindo algumas dicas, tal, tirando umas dúvidas, tal. E eu sempre gostei disso. Eu acho que conhecimento, Tony, ele não é para ser retido, ele é para ser passado adiante. Tem gente que quando Concordo sabe com algo, você. fica, não vou falar, tal, igual você faz seus workshops, tal. E aí, é isso mesmo, as pessoas têm que conhecer, tem mercado para todo mundo, a gente tem que ficar bloqueando, né? Com E certeza. e aí, Tony, aí eu batendo papo com ele falando que tinha agência, tal, atendia camarote de Salvador do Carnaval, várias empresas no Nordeste e tal. Eu falei, por que você não entra no cavalo? Eu tenho a ideia mais ou menos assim, a gente começou a desenhar isso juntos e chegamos no Galope. O que é o No Galope? No Galope é uma ferramenta de mídias digitais que divulga leilões pela internet. Na época nós começamos com o Facebook, criamos uma fanpage, fazíamos ali algumas promoções e tal, e aí a galera começou a seguir. Rapidinho a gente tinha 5, depois 10 mil seguidores, hoje são mais de 30 mil seguidores nessa fanpage, e a gente divulgava leilões. A gente falou, era um negócio embrionário, se a gente conseguir um leilão por mês, tá lindo. Tá É um ótimo. projeto inovador, muita gente nem tinha Facebook ainda, ou se tinha, não sabia mexer direito.
E aí eu sei que a gente teve uma surpresa muito grande. A gente conseguiu, no primeiro ano, fazer mais de 40 leilões. Nossa, Na que época, maravilha. o maior criador de cavalos do Brasil, hoje não está mais no mercado, era a Paint Collection e Quarter Collection. Sim. E eles... Assisti muitos leilões da Paint Collection. Você assistiu? Muito. Carlos Megali. Sim. E aí eles viram isso, gostaram, eles já pensavam em algo diferente, então eles mandavam para casa da pessoa um CD com as fotos e os vídeos do animal, do mailing deles, então eles já tinham algo assim, mas não tinham tido a ideia das mídias sociais. Então eles fecharam uma parceria com a gente, divulgavam todos os leilões deles. Aí Agreste, WV, MBA, as leiloeiras do cavalo, quarto de milha mesmo, todas fecharam com a gente. E aí a gente teve um crescimento exponencial. Hoje é a realidade. Então o que a gente já fazia há mais de 10 anos, hoje é o que todo mundo faz. Hoje meio que é comum, né? A gente começou divulgando pelo Facebook. No ano seguinte, migramos para o Instagram. E aí, quando o WhatsApp começou realmente a acontecer, a gente criou o catálogo digital. Então, hoje, ninguém manda mais catálogo por correio. Não. O Correto? catálogo impresso hoje meio que ficou assim uma lembrança. O Exato. criador quer fazer uma lembrança ali, ou para o comprador, para o convidado ele ver na hora ali, guardar de recordação. Exato. Mas não é uma realidade do mercado hoje Ele não é mesmo. mais um meio de divulgação. Não. Ele deixou de ser um meio de divulgação para ser uma lembrança. Sim. Na época, ele era uma lembrança. Desculpa, ele era um meio de divulgação. Então, a gente hoje, tudo que acontece no WhatsApp, no Galope que criou. Tudo que hoje os aras, grandes aras, tem aí hoje 80, 100, 200, 300 mil seguidores, começou com o No Galope divulgando leilões. A gente que modificou, a realidade, acho que a palavra é essa, a gente modificou a maneira do cavalo se comunicar. E com isso, vocês conseguiram furar a bolha desse meio do cavalo. Porque antes, você se concentrava muito nas pessoas que realmente já estavam envolvidas no cavalo. E com as redes sociais, com Instagram, Facebook, WhatsApp, meio que, sim, a gente consegue mostrar o cavalo para muitas pessoas que não estão ligadas diretamente, mas pô, são apaixonadas por cavalos, sabe? Eu tenho uma lembrança de infância e clientes em potencial, né? Pessoas que às vezes nunca pensaram em criar, mas aí, pô, veio ali, não, eu sou apaixonado por cavalo, eu acho que eu vou entrar nesse meio, acho que eu vou comprar um cavalo. E isso aí realmente ajudou muito a fomentar o cavalo, né? Verdade, e às vezes a pessoa não sabe nem como começar. Ela quer, mas ela não imagina como fazer. Então, através ali da mídia social, através de uma divulgação muito mais pulverizada, muito mais abrangente, você consegue dar espaço para esse cara que quer começar, ele saber, ó, o telefone da leiloeira é essa, o telefone do assessor é esse, você vai lá, faz o seu cadastro. Isso no início do No Galope era demais. Demais. As leiloeiras falavam, para esse leilão eu tive 100 cadastros novos. Para você ter uma ideia, Tony, olha como foi um negócio tão inovador. As leiloeiras, os leilões, né, faziam ordem de entrada de acordo com o número de curtidas e compartilhamentos que tinham do lote. Então, peraí, se esse lote foi muito compartilhado e muito curtido, a galera tá gostando. Desse aí. Então, eu vou colocar ele nessa ordem de entrada. Esse daqui não teve muita procura, tal. Então, eles foram começando a fazer escolhas baseado naquilo que a gente criou. Realmente inovou o mercado. Muito Tanto legal. de divulgação quanto influenciando diretamente os leilões. Exato. Então, em 2013, a gente lança o No Galope. Revolucionamos o mercado, foi muito legal esse projeto. E damos continuidade dele até hoje. O No Galope existe até hoje, são quase 100 mil seguidores no Instagram, vários mil seguidores também ali no Facebook. E aí a gente vê a necessidade de fazer um leilão comemorativo. Se é uma plataforma de divulgação, vamos fazer um leilão para poder comemorar esse sucesso. Vocês já tinham todos os clientes ali que contratavam o serviço de vocês, já tinha esse vínculo com eles, Exato. né? Tanto que o leilão comemorativo foi exatamente isso. Você teve a leitura perfeita. A gente chegou, vou dar um exemplo, Fazenda São Francisco. Ó, eles divulgaram o leilão, vende um lote com a gente. E aí vários outros clientes acabaram, o pessoal da Collection, venderam 2 lotes com a gente. Então, foi um leilão comemorativo que se estende até hoje. Em 2023 fizemos a 10ª edição dele, foi um sucesso. Em 2014 é o leilão. E aí, depois de poder ter feito esse leilão comemorativo, em 2014,
a gente resolveu inovar mais uma vez. E aí, com isso, eu te trouxe um presente. A gente sentiu a necessidade, como tinham muitos novos entrantes, da galera poder conhecer a história da vaquejada. E aí, esse presente que eu te trouxe é o Anuário No Galope de Vaquejada. A gente segregou em mais de 200 páginas a história da vaquejada. É um livro onde a gente tem aqui, ó, contando toda a história da vaquejada, realmente. Aqui para você poder também... Sei que você é um exímio conhecedor, mas eu tenho certeza que aqui dentro tem coisas que você não vai saber. Com certeza. Porque é o primeiro e único até hoje livro que conta toda a história da vaquejada, Tony. Então aí, desde o início, a primeira vez que tem um registro é de 1800 e pouco, falando de vaquejada em um livro. A gente foi buscar isso, fotos assim históricas, fotos de pega de boi no mato. E a gente contou aí toda a história da vaquejada até 2015, segregando por anos. Então a pessoa que vai lendo, ela vai... É como se ela estivesse revivendo mesmo, desde a primeira vez que falou-se em vaquejada até 2015, onde ela vai conhecer, ó, aqui é, por exemplo, o início da vaquejada, pega de boi do mato, e aí a gente evolui para contar a história dos maiores parques, os principais vaqueiros, os principais animais, as bandas de forró que fizeram sucesso a cada década, a gente conta. Foi um projeto bem legal, tivemos vários aras que nos apoiaram nisso, foram patrocinadores desse projeto, então tem a história desses aras aí dentro também. É um projeto bem legal, a gente atuou através do No Galope com mídia digital, que é algo que ele é muito rápido, sim, né? Ela passa, mas a gente quis deixar também o registro aqui da nossa história como No Galope num livro. E assim, eu sou apaixonado por isso aqui, ó. A história realmente registrada. Porque, como você falou, hoje, com as redes sociais, com tudo acontecendo muito rápido, meio que as coisas vão passando, vão se perdendo. Até álbum de fotos, por exemplo. Antes, todo mundo tinha um álbum de fotos, de recordações ali. Hoje, com o celular, a gente vai guardando em celular, vai guardando. Pô, você procura uma foto de 3 anos atrás, às vezes não acha, não tem mais. E eu gosto muito, eu tenho muitos livros aqui em casa, tanto do cavalo quanto de outros livros que eu gosto de ler. E, pô, isso aqui com certeza vai estar guardado aqui no lugar de destaque aqui em casa, porque realmente faz parte da história, da nossa história, né? Que a gente está envolvido diretamente ao cavalo, a vaquejada. Então, pô, obrigado pelo presente. Imagina. Vou ler depois, com certeza, todinho. Espero que você aprecie sem moderação. Pô, com certeza, com certeza. Vou até colocar ele aqui, ó, para o pessoal que está nos acompanhando aí conseguir ver ele de casa. Legal. Pronto. E ótimo. Aí eu trouxe mais alguns presentes para você. Vou te encher de presente hoje. Vou te chamar mais vezes aqui, viu? Te trouxe também aqui uma revista que a gente criou do Holland Easy, que hoje é o nosso garanhão principal do Ara Show. Já a gente vai falar sobre ele. A gente é uma revista que a gente escreveu há alguns anos atrás, aí vai contar toda a história do Holland Easy. Isso daí também é uma coisa que eu sempre quis fazer. Eu particularmente nunca vi de nenhum cavalo que conte como ele nasceu, o que ele ganhou, quem é o pai, quem é a mãe. Depois, a produção dele, graças a Deus, encheu várias páginas, porque é uma produção muito grande. Então, tem produção do Holland Easy em corrida, produção do Holland Easy em tambor, produção do Holland Easy em vaquejada e contando também um pouquinho da história do Ara Show aí. Obrigado mais uma vez. Imagina, tamo junto. E aí trouxe também bonés e uma miniatura do Holland Easy. Pô, então rapaz, a gente tem aqui, ó, boné do Ara Show, que é o nosso Aras, com o nomezinho Holland Easy ao lado. Obrigado. Boné do Ara Show. Vou colocar tudo aqui. Trouxe um boné da Agrogestão, que é um projeto novo nosso, na parte de gestão e assessoria de leilões. Mais pra frente também, se você quiser, a gente pode falar sobre isso. E aqui, uma miniatura do Holland Easy. Pô, agora esse presente aqui agora você me pegou. Esse é uma miniatura, é uma cópia fiel, é uma proporção realmente da foto mais conhecida do Holland Easy. Sim. Até eu te mando aqui, você coloca na tela para o pessoal poder ver a foto. É uma miniatura perfeita do Holland Easy. Pô, irmão, que coisa linda, velho. Espero que você goste. Cara, não sei nem como te agradecer, velho. Nada, pô, obrigado. Tamo junto.
Pô, vou ter que colocar ele aqui no nosso cenário já para poder o pessoal ficar apreciando aí. Fico feliz que você tenha gostado a ponto de já compor aqui o seu cenário. Pô, não, o lugar dele é isso aí, não vai sair daí mais. Aí o pessoal que tá assistindo a gente já vai poder já ficar apreciando ele aí enquanto você fala. Top. Pô, Ivan, obrigado, velho. E assim, já que você, pô, me presenteou com essa coisa linda aí, vamos falar então sobre essa história do Holland Easy. Como o Holland Easy chegou até vocês, qual é a história? Vocês já tinham esse cavalo em mente? Ou foi realmente uma coisa assim que surgiu e vocês aproveitaram? Conta pra gente aí um pouco sobre essa história. Legal. Eu vou reviver aqui, conversando com você, um momento de 11 anos atrás. Porque quando a gente comprou o Holland Easy, a pergunta que mais fizeram era essa. Você já imaginava comprar o cavalo? Como é que foi e tal? Porque o Holland Easy, ele é um ícone. Não do Ara-Show, ele é um ícone da raça. Mundial, né? Mundial, né? É um cavalo realmente que eu acho que a cada X décadas, não diria nem anos, X décadas nascem cavalos iguais a ele. E não, a gente não imaginava nunca comprar o cavalo. Só uma dúvida, vocês já atuavam em corridas também ou não? Legal, vamos lá para você poder entender. Em 2007, então, o Ara-Show inicia a sua parte reprodutiva, como eu te disse, comprando 2 éguas de corrida e prenhas de um cavalo de corrida que era o Nordic. A gente, por estar muito próximo ao Jockey Club de Sorocaba, que é o principal hipódromo do quarto de milha na América Latina, certo? A gente começou a criar cavalos de corrida também, mas sempre muito focado também em vaquejada. Só que lembra que em 2007 a genética de vaquejada estava começando a iniciar, porque em 2004 com o Rochão isso começa e inclusive a acontecer. Eram muito usados cavalos de corrida na vaquejada. Exato. Então a gente falou, se os cavalos de corrida são utilizados na vaquejada e a genética de vaquejada está começando a se consolidar, está começando a se formar, faz sentido a gente ter um criatório que possa atender os dois esportes. Sim. Então, a gente estava ali dentro do Jockey Club de Sorocaba, frequentando, já tinha cavalo correndo no Jockey Club de Sorocaba, e aí compramos as éguas. E aí, na verdade, em 2010, antes do Holland Easy, a gente compra o Ice Special. Ice Special é um cavalo campeão mundial de corrida. Ele tinha vindo só uma única temporada para o Brasil, importado por outros aras, e ele foi líder das estatísticas no Brasil. Os filhos dele foram os filhos que mais ganharam em 2009. Sim. E em 2010 a gente tem a chance de formar um condomínio com mais alguns amigos, capitaneados por nós. Então a gente tinha um percentual maior do que os outros amigos. E a gente acabou comprando o Ice Special. E aí focamos no Ice Special. Só que em 2012, o Aras Fazenda Bela, do senhor Wellington, que era o dono do Holland Easy. Holland Easy já no Brasil. Já no Brasil. Ele é um cavalo americano, né? Que correu nos Estados Unidos, foi grande campeão lá. E aí, logo que ele correu, o senhor Wellington comprou ele lá nos Estados Unidos. Sim. Só que na primeira geração dele lá, ele já dá um cavalo chamado Corona Cartel, que é chover no molhado. Quem é da raça, é obrigação conhecer o Corona Cartel no mundo inteiro. Desapareceu há pouco tempo. Exato. E até então era o maior produtor vivo do mundo, né? Do mundo. Na verdade, olha como a força dessa genética. O Holland Easy é filho do First Down Dash. First Down Dash, maior produtor de todos os tempos, já tinha desaparecido, já tinha morrido. Vem o Holland Easy e o Holland Easy produz o Corona Cartel. Então o First Down Dash, maior produtor de todos os tempos, morto, e o Corona Cartel, o maior produtor de todos os tempos, vivo. Então para você ver a força dessa genética pensando em corrida. E aí o Sr. Wellington, criador de corrida, começa a deixar o cavalo 6 meses no Brasil, 6 meses nos Estados Unidos. O cavalo começa a evoluir um pouco, com 15, 17 anos já ficava um pouco mais difícil dele ir e voltar. Em paralelo, as técnicas de reprodução evoluindo, transferência de embrião, sêmen congelado. Então aí ele congelou muito sêmen, deixou nos Estados Unidos e o cavalo ficou em definitivo no Brasil, mais ou menos de 2015 para frente. Não, desculpa, 2005 para frente. Falei errado. 2005 para frente. E em 2012, o senhor Wellington, já muito idoso, os filhos não eram muito aptos a cavalo, ele resolve liquidar o Aras, mas ficar com o Holland Easy. Então ele vendeu todas as principais éguas dele, ficou com o Holland Easy.
E aí, em 2013, ele começa a ver que o cavalo não fazia sentido. A princípio, a ideia dele é que o cavalo pudesse vir a morrer com ele mesmo, porque era como se ele tivesse um filho. Aposentar o cavalo aposentar lá no Aras, lá e o cavalo morrer lá. Mas aí ele vê que o cavalo merecia uma continuidade. Merecia pelo peso que ele, pela relevância a relevância que o cavalo tinha, que o cavalo mundialmente tinha, falando. mundialmente falando, merecia uma continuidade. E aí a gente fica sabendo que ele pode vir a vender o cavalo. Vocês já tinham contato com ele já? Contato, tínhamos amizade, mas não sabíamos que ele venderia o cavalo. Ele deixou muito claro. Tanto que ele vendeu o Aras inteiro. O Aras virou uma fazenda de plantação de milho. E o cavalo manteve o cavalo lá. Isso 1 ano depois. E aí a gente fica sabendo que ele pode vir a vender o cavalo. Meu pai fica sabendo e me liga. Eu lembro como se fosse hoje. Tava indo pro leilão do Aras Vista Verde, no Jockey Club de Sorocaba. Meu pai me liga. Eu já estava dentro do carro e ele já estava lá no Jockey Club. Tiago, o seu Wellington vende o Holland Easy. Falei, como assim o seu Wellington vende o Holland Easy? Ele falou, tá, eu queria saber o que você acha. Falei, com essas palavras, nem mais, nem menos. Eu falei, eu não sei quanto custa, mas se você tiver disponibilidade, compra. Falei, eu não sei quanto é. Ele falou, mas por que você diz isso? Eu falei, primeiro, porque é um ícone da raça. É a mesma coisa de você ser fã hoje do Neymar e ter um time e você puder contratar o Neymar. É mais ou menos isso. Falei, é um cavalo que ele é atemporal, ele é um cavalo... Aí eu comecei a falar pra ele a minha leitura. E um dos poucos cavalos que conseguiu ter sucesso em várias modalidades, né? Perfeito. A gente, como criador ali de corrida e vaquejada, fazia muito sentido pra gente. Falei, eu acho que faz todo sentido, sem contar que eu não consigo mensurar o quanto ser dono do Holland Easy eleva o nível do Aras como criador, como proprietário, a visibilidade. Que o nome do cavalo ia dar, né? Exato. Eu falei, então eu acho que faz todo sentido. Ele falou, então eu vou negociar com ele. Você chegando aqui, a gente conversa e tal. Eu sei que isso foi um sábado. Ficou apalavrado e ficou para segunda-feira de manhã. O senhor Wellington morava em São Paulo também. Segunda-feira de manhã ter essa reunião. Meu pai foi para essa reunião e ele teve essa conversa lá com ele e apalavrou o negócio. O senhor Wellington, muito homem, muito sério, falou, só vem no cavalo à vista. Ele falou, tá, mas o senhor quer que eu faça um sinal? Naquela época não tinha nada, né? Era cheque. Quer que eu te dê um cheque de sinal? Porque não tem Pix, não tem nada. 2013... Tinha que realmente ir ao banco até pra fazer uma transferência. Você não tinha no celular, né? Aí ele falou, não, tá feito. Ele falou, mas o senhor não quer rodar um contrato, pedir pra sua secretária? Não, tá feito. O que vale pra mim é um aperto de mão. Desse jeito. Vendendo um ícone mundial. Meu pai falou, caramba, o homem é sério. Homem de palavra mesmo, né? E aí conseguimos comprar o Holland Easy e aí a história mudou. Porque aí a gente realmente foi para esse outro patamar, foi uma divulgação mundial, o site dos Estados Unidos, o site da Aqua publicou essa venda, mesmo sendo no Brasil. A Aqua, inclusive, que é a maior associação de quarto de milha do mundo, é o berço da raça lá nos Estados Unidos. E, exato. Assim, é de uma importância gigantesca, né? Eu acho que foi das poucas vezes que algo que aconteceu no Brasil teve uma repercussão aí mundial. E aí a gente acabou focando aí o projeto todo no Holland Easy. Só que aí a gente foi surpreendido. Porque a gente comprou o cavalo em março e em janeiro ele acaba falecendo, ele acaba desaparecendo, ele contrai nesse período que está com a gente uma bambeira. E aí ele acaba não resistindo ao tratamento e aí ele desaparece. Então a gente ficou com o cavalo 10 meses só. Tínhamos sêmen congelado. Sim. E aí a gente ficou, e aí, vamos fazer o quê? Né? Aquela história de entender o que vai acontecer com o cavalo. Mas o cavalo era tão forte, o cavalo ele era tão único, que parece que o desaparecimento dele só fortaleceu o nome dele. E aí a gente continuou fazendo pouquíssimos produtos, Tony, porque o sêmen congelado dele não tem uma grande motilidade de sêmen. E na época não tinha as técnicas que a gente tem hoje, né? Exato. Então a gente fez 2 produtos por ano, um produto. A gente chegou a utilizar 30, 40, 50 paletas sem conseguir fazer nenhum produto. A gente falou, vamos travar. Nos Estados Unidos, a ICSI, que é como se fosse o bebê de proveta do ser humano, né? É feito em laboratório. Já estava iniciando. No Brasil não tinha ainda. E aí, em 2017, a gente começa um projeto em parceria com a In Vitro, com a doutora Perla,
é algo muito inicial ainda para tentar fazer ICSI no Brasil. Sim. Ela vai desenvolvendo o protocolo dela com o sêmen do Holland Easy. E aí em 2018 a gente já tem um produto nascido, 2019 já tem acho que 3 ou 4, e aí realmente a coisa toma uma proporção maior. Então hoje as pessoas que utilizam ICSI, que fazem ICSI no Brasil, é decorrente desse projeto que a gente começou lá atrás com o Holland Easy. Hoje vocês fazem quantos produtos por ano? Hoje com o Holland Easy a gente faz em média de 20 a 30. Esse é o nosso objetivo de criação. Utilizamos alguns cavalos também de corrida, pensando no Jockey Club de Sorocaba, alguns cavalos diferentes. Então hoje a gente faz a média de 30 a 35 produtos anos no Ara Show. Todos vendidos no leilão de vocês? A gente acaba tendo uma procura muito grande em casa. Então, algumas vezes a gente vende em casa também. Eu quero A gente entende o projeto da pessoa para o cavalo. Então, eu quero um cavalo para Garanhão, tal. Então, não, eu tenho um projeto porque eu tenho uma equipe de vaquejada. Sim. E aí a gente cede, mas o nosso foco maior realmente é vender dentro do nosso leilão. Cobertura vocês não vendem mais, sêmen dele vocês não vendem? Cobertura a gente não vende. Na verdade, a única vez que a gente fez venda de coberturas do Holland Easy foi nos 15 anos do Aras. Sim. Então, no leilão de 2021, eram 15 anos do Aras criando potros. Lembre que meu pai já tem equipe de vaquejada há 30, 35 anos, eu acho. Mas criando cavalos mesmo em 2021, eram 15 anos. A gente vendeu 15 coberturas do Holland Easy e fizemos o leilão com 15 lotes. Tudo em torno do número 15. E aí foi um sucesso, chegamos com todas as coberturas vendidas. A gente precificou em R$100 mil a cobertura. Então foi o faturamento de R$1.500.000 aí só de coberturas do Holland Easy. 15 coberturas. Foi uma coisa que até hoje não aconteceu novamente, não só com o Holland Easy, como com outros cavalos. Vendeu um número maior de coberturas a R$100 mil. E aí o que deixa a gente mais feliz é que as pessoas que compraram tiveram retorno, porque eu tenho essa preocupação muito grande. Então tem gente que comprou cobertura e vendeu o embrião por 200 e poucos mil reais. Teve gente que comprou, nasceu o produto, e vou te dar um exemplo aqui. Ele utilizou numa égua, nasceu uma Holland Easy cara branca, numa mãe Gunner, e ele teve proposta na metade da potrinha de R$1 milhão, mais de uma proposta. Então, você vê que realmente quem utilizou teve retorno. É uma coisa que a gente tem uma preocupação muito grande, entendeu? Mas assim, eu acho que com um cavalo com um nome desse, e não só nome, porque o nome que ele tem é realmente por conta dos resultados que ele produziu, né? Em todas as modalidades que ele foi, que foi a corrida, que foi os 3 tambores, foi a vaquejada. Então até hoje a gente vê uma força muito grande. A gente vê sempre entrando novas genéticas, mas essas genéticas comprovadas e cada vez mais raras, como é o caso dele, que desapareceu já há muitos anos, então cada vez mais se fortalece, né? Animais realmente comprovados, então a chance de dar errado é muito pequena, menor, né? Você minimiza, né? Você falou aí da história do Holland Easy como produtor. Eu vou falar algumas curiosidades que estão nesse livro, mas como nem todo mundo vai ter acesso, vou falar aqui. Por exemplo, Estados Unidos, Holland Easy é o pai do Corona Cartel. Todo mundo conhece por isso. Mas existe um filho do Holland Easy, a tabela de índice de velocidade de qualquer hipódromo vai ter até o Top AAA 120. AAT 120. É uma tabela que existe. Então, por exemplo, para poder fazer uma média de um hipódromo, você pega os 3 melhores tempos de um ano, os 3 melhores tempos do ano anterior e os 3 melhores tempos de mais um ano para trás. Então, 3 anos. E faz a média desses 9 cavalos. Essa média, vamos supor que deu 21 segundos. 21 segundos é o Top AAA 100 daquele ano. O Top AAA 101, ele é 1 ou 2 milésimo de segundo a menos. Top AAA 99 é 1 ou 2 milésimo de segundo a mais. Perfeito? Então, um cavalo índice 80 é um cavalo muito ruim. E um cavalo Top AAA 120, então eu estou pegando os dois extremos, 80 e 120, 20 para cima, 20 para baixo, é um cavalo muito bom. Tem um filho dele que quebrou o recorde da pista e ele fez o índice 127.
estão fora da tabela. Nossa. Então ele já extrapolou o que seria o normal para um cavalo. Um cavalo ser top AAA 120 já é um negócio muito acima da ápice, curva. né? É o ápice. Ele fez. Quando você pega, porque essa tabela, tentando ser didático para quem está assistindo a gente, é uma tabela que a cada milissegundo vai aumentando o número. Enquanto você diminui o tempo, vai aumentando sua classificação. Então, o cavalo ser top AAA 120, ele tem que ter feito um tempo absurdo em relação à média dos cavalos dos outros anos. 127 é um negócio, assim, Passou utópico. por muito, né? Muito. Então, já começa daí. E você lembra o nome desse cavalo? O nome desse cavalo é Planet Holland. É um filho do Holland Easy, ele é recordista mundial nas 350 jardas, ele tem ganhos de quase 800 mil dólares. Pô, então a gente fala do Corona Cartel, mas tem muitos outros exemplares, aí eu tô falando de Estados Unidos. Sim. No Brasil, para você ter uma ideia, ele foi líder de geração vários anos, foi líder do Jockey Clube de Sorocaba durante muito tempo e tem diversos filhos campeões, Rainha da Velocidade, o melhor cavalo do ano, vários e vários e vários filhos. Aí, o refúgio da corrida foi pro tambor. Aí deu Holland Shaycan, deu Holland Wars, deu Easy High Roll, é uma égua muito campeã, e vários outros cavalos em tambor. Fora o que produziu como avô também, né? Perfeito. Como avô. Como avô, por exemplo, o próprio Holland Wars foi durante muito tempo um garanhão sensação do tambor, pai de diversos campeões da Birinha, da Beiba Wars, de diversos cavalos campeões. Como avô materno no tambor, ele é o avô materno de uma recordista mundial recente, não estou me recordando o nome dela agora, é uma filha do Fischer's Dash e mãe Holland Easy, Prime Fishers. Então, estamos tendo aqui a ajuda. Então, a Prime Fishers, ela é uma filha da Prime Henrietta, que é Holland Easy. E aí, quando a gente entra na vaquejada, aí a vaquejada abraçou ele realmente como um dos pilares da raça, da modalidade, né? Claro, principal nome, Holland Jack, né? Um cavalo que rompeu aí a barreira de milhões de coberturas, filhos muito bem comercializados, mas não para só no Holland Jack. Porque tudo começou, na verdade, com a famosa Henrietta do Fofão. Era uma égua chamada Henrietta's Dash, filha do Holland Easy, refúgio lá da corrida, aquilo que a gente falou lá atrás, que a galera ia lá e pegava o refúgio. E é uma égua que ganhou muito na sela de vários vaqueiros. Era do grupo Fofão, lá do Fofão e do Kimura, da Bahia. E o Holland Easy chamou a atenção ali através dessa égua. Aí veio Holland Jack, veio Pine Easy. E aí, se a gente ficar falando aqui, a gente vai se prolongar muito. Mas, e aí até hoje tem filhos do Holland Easy ganhando vaquejadas, sendo utilizados como garanhões e matrizes, com certeza, nos principais áreas do Brasil. O cavalo por si só já conta a sua história, né? Um cavalo que... Quem é do meio do cavalo, com certeza conhece o Holland Easy. Um cavalo que... Pô, um cavalo mundial, né? Verdade. Não é um cavalo da vaquejada, não é um cavalo do Brasil. Um cavalo que realmente transcende aí todo esse universo. Verdade. Exatamente isso. Bom, e aí, com isso tudo, depois de já conquistar isso tudo, já revolucionar esse mercado, agora você... com a Agrogestão, vai fazer o primeiro leilão agora amanhã. E conta um pouco aí como surgiu a Agrogestão. Você me ligou quando tava com esse projeto era embrionário ainda, ainda, ligou, né? A gente conversou, mas eu vou deixar que você conte aí como surgiu essa ideia aí da Agrogestão. Tony, na verdade, como eu te falei, eu gosto de sempre estar fuçando, né? Eu gosto muito de cavalo, amo cavalo. Cavalo é o que mais me une ao meu pai. Pra você ter uma ideia, quando eu converso com meu pai, eu converso de cavalo. Ele perguntou como é que estão as meninas e não sei o que lá. Então, e deixa eu te falar, não sei o que lá daquele potro. Então, assim, é uma coisa que realmente está dentro do que a gente ama. O ano passado, em 2023, eu lancei um curso que foi daí que eu evoluí para a agrogestão. Então, notando essa entrada, né, tivemos vários artistas. Nosso amigo Mano Walter entrou na raça, depois veio Wesley Safadão,
Cacá e Simone, várias pessoas aí de notoriedade que também furam um pouco a bolha, que você mesmo disse, bem colocou. E aí eles, com essa entrada, chama a atenção de muitas pessoas. E aí eu vi muita gente entrando e sem entender. O cara quer entrar, vou dar um exemplo. A gente tá falando de vaquejada aqui, né? Então o cara quer entrar na vaquejada, mas ele compra uma égua que ele achou bonita, que é de uma linhagem de rédeas. Pode dar certo? Pode. Mas a probabilidade é bem menor. É bem menor. Então, coisas que são muito básicas, coisas que são muito iniciais, as pessoas não sabiam fazer. Eu falei, bom, como é que eu vou poder ajudar essas pessoas? Como é que eu vou poder passar um pouco do que a gente conhece para elas e também tentar corrigir quem já está dentro para deixar de fazer coisa errada, né? Eu costumo dizer, não sou dono da verdade, eu acho que ninguém é dono da verdade, né? A gente tem que ter humildade de saber que a gente acerta e erra e a gente sempre tem como aprender com outras pessoas, mas a gente também tem o que ensinar para outras pessoas. Então foi por isso que eu resolvi criar o curso e foi assim surpreendente. A gente lançou ele na abertura do nosso leilão em 2023. Lá a gente teve quase 50 pessoas que compraram o curso. Eu achei, de novo, a mesma coisa do No Galope. Às vezes acho que a gente até subestima o que pode acontecer com a gente. E a gente acaba se surpreendendo. E eu falei, se eu vender uns 20 cursos, 30 cursos, eu já tô ajudando gente pra caramba. Você tirar 20, 30 pessoas do erro, com certeza, já é coisa pra caramba. Mas na abertura do leilão, quase 50 vendas. Depois a gente continuou divulgando isso pelo nosso Instagram. Já tiveram mais vendas. Aí depois tráfego pago pelo Instagram. E, tomou uma repercussão muito grande. Eu sei que foram mais de 100 e poucos, quase 200 pessoas que compraram. Então é muita gente que a gente conseguiu ajudar através desse curso. E aí, notando isso, muita gente querendo entender sobre seu leilão, como é que fazia leilão, como é que seria, eu falei, caramba, acho que eu posso ir além. Eu posso ajudar mais as pessoas, eu posso contribuir para o criatório dessas pessoas. E aí veio a agrogestão. A agrogestão veio de uma necessidade de mercado atrelado a uma vontade minha. Eu acho que eu uni as duas coisas de continuar trabalhando com cavalo, mas extrapolar um pouquinho o Ara-Show. Porque o No Galope hoje é uma ferramenta de mídias digitais, muita gente nem sabe que foi criado por nós, por mim, pelo Rodrigo Chagas, e a coisa anda. Não depende mais tanto ali do meu trabalho, vocês, né? do meu envolvimento, exatamente. O curso foi uma coisa pontual, tem gente até hoje que me procura. Eu estava vendendo o curso falando, não, foi uma venda, eu deixei claro em toda a divulgação que seria uma venda pontual até o final de 2023. E eu falei, vou continuar ajudando. E aí veio essa ideia da agrogestão, que é o quê? É uma assessoria para leilões e para aras focado na organização do leilão e na venda dos animais. Então a gente quer pegar o criador pela mão, ser o braço direito dele, para que ele possa tomar decisões corretas dia após dia. Eu falo isso inclusive no meu curso, eu falo, o seu aras ele tem que ser tratado como uma empresa. Na sua empresa, Tony Mendes Fotografia, todo dia você tem que tomar a decisão correta. Se você tomar decisões erradas, hoje, talvez você não perca o cliente, mas a médio e longo prazo você sai do mercado. Sim. Correto? Em qualquer empresa, seja uma loja de roupas, um supermercado, um posto de gasolina, o que for, todo dia você tem que estar acordado, você tem que acordar disposto a tomar decisões corretas. Errar, vamos errar, mas a gente tem que minimizar os erros. E quando errar, saber que identificar o erro e corrigir. E corrigir, exato. Então a nossa ideia é pegar na mão do criador, direcionar ele para tomar as decisões corretas e no leilão dele para que ele realmente chegue de convidado, que ele não se preocupe. Até porque, assim, tem muitos criadores que, acho que a grande maioria, não vivem exclusivamente do cavalo. São empresários de várias outras áreas e por mais que ele é apaixonado, que ele goste de estar ali envolvido, às vezes o cara não tem tempo, né? Realmente, simplesmente não tem tempo de estar ali todos os dias e dar aquela atenção que realmente precisa. E, assim, eu lembro que quando você me ligou, você começou a me contar, eu falei, Tiagão, cara, eu acho que, assim, tem tudo para ser ter muito sucesso, porque, primeiro, você é um cara extremamente organizado, a gente trabalha junto aí há bastante tempo já, e realmente, assim, a organização num evento como um leilão é de extrema importância, porque hoje, nos dias que a gente vive, de tudo acontecendo muito rápido,
meio que ficou assim, meio que sem tempo mesmo. A gente faz tudo meio que em cima da hora. Fotos em cima da hora, escolha dos lotes, tempo de baia para os animais ficarem prontos, divulgação depois que todo esse material está pronto. Então, realmente, assim, o que já era difícil, ficou mais difícil e com tempo muito reduzido, né? E aí, realmente, você entrou nesse mercado aí para poder realmente meio que fechar esse buraco que ficou, né? Com essa correria que está hoje e com essa falta de tempo que alguns criadores têm. Exato. Acho que você teve a leitura exata do que é. Aquela conversa nossa abriu bastante a mente, eu queria entender. Porque qual é a minha grande questão? Se eu estou me dispondo a fazer algo, como você disse, eu tenho que fazer bem feito, tem que ser organizado. E eu queria entender as dores. O motivo daquela minha ligação para você, que a gente bateu uma hora de papo ali, foi para eu sentir a dor do fotógrafo. Porque eu já sei a dor do criador. A dor do criador, eu sou o criador. Então, peraí, se eu estou me disponibilizando, eu quero resolver o problema do criador. Mas, peraí, e o fotógrafo? E a agência de comunicação? E os Instagrams? E o convidado do leilão? Quais são as dores desse mercado? Porque é muita coisa envolvida no leilão, né? Um leilão, ele é uma festa, né? Eu costumo dizer, quando alguém me pergunta, sei lá, você mexe com cavalo? Me fala, como é que é? Eu falo, organizar um leilão, você já fez a festa de 15 anos da sua filha? Você já casou? É isso, é um evento, é um grande evento, principalmente se ele for presencial. Se não for presencial, tem alguns itens que você não tem, mas continua sendo um grande evento, continua sendo uma mobilização de diversas pessoas. Você tira a parte da logística do local do evento, mas todas as outras coisas que envolvem o evento leilão continuam. Continuam. Você tem que ter divulgação, você tem que ter foto, você tem que ter vistoria de animal, você tem que ter peso e cernelha do animal, você tem que ter diversas coisas. Então, realmente é algo que a gente veio para tentar solucionar isso e com uma força de venda. Porque eu pensei, eu quero ajudar o cliente de uma maneira completa, fazer um turnkey, né? Olhando pelo linguajar de indústria e tudo mais, é uma solução completa, um turnkey. E aí eu falei, eu tenho que ter alguém para poder ser esse meu braço. Eu chamei o Pedro Vilarim. Pedro Vilarim, eu falei... Acho que está com a gente aqui. Está aqui hoje com a gente. O Pedro começando relativamente na assessoria, mas já crescendo muito. É um cara novo, um cara que eu vejo nele uma boa vontade. Vendeu um animal uma vez no meu leilão, deu problema e não se escondeu, foi atrás de resolver. Eu falei, eu preciso de pessoas assim perto de mim. É um cara nesse perfil solucionador que eu quero ter perto de mim. E eu falei, Pedro, meu projeto é esse, o que você acha? Ele falou, vou dar uma pensada. Claro, tá certíssimo, né? Não pode... Tem que ver o que ele pensa pra vida dele. E aí, logo na sequência, sei lá, pouquíssimos dias depois, ele falou, tô dentro. E eu fiquei muito feliz porque é um cara, pra mim, vai ser um assessor com um grande diferencial, o único que está se formando em veterinária. Então ele, além da questão comercial, ele vai poder ajudar o cliente de uma maneira muito diferente, né? Ele vai poder falar com propriedade, né? Você fala sobre fotografia com propriedade porque você tem uma bagagem. Hoje a propriedade que você tem é bem diferente de 5, 7, 8 anos atrás. Com certeza. Correto? Com certeza. E ele vai poder falar assim com o cliente, muito diferente de eu como criador, né? Então acho que a gente soma forças nisso e a agrogestão, graças a Deus, tem crescido. Pensamos também, de novo, se fizer um leilãozinho aqui, alguma coisa, vai ser legal. Já são mais de 10 leilões, a gente lançou o evento, o projeto há 3 meses atrás. Nesses 3 meses já estamos fazendo o nosso primeiro leilão. Além disso, já fomos contratados para mais de 10 leilões. Grandes clientes do mercado, por exemplo, você falou de organização, uma coisa que como eu disse, eu me espelho no meu tio é extremamente organizado, extremamente minucioso. Você já trabalhava com ele nos últimos leilões, né? Na verdade ele já tinha me chamado porque o que acontece, para você ver como a agrogestão foi uma coisa que foi acontecendo naturalmente, eu tinha 3 leilões anuais meus, no Galope, Golden e o Ara-Show, certo? Só que além disso, eu já tinha amigos que me chamavam, Thiago, você é meu amigo, você é amigo irmão, você não pode tocar o leilão para mim, organizar, tal. Então você vê que existia essa carência no mercado, porque eu não sou um prestador, não era até então um prestador de serviços disso. E aí pela amizade organizava leilão para 2 amigos. Grupo Ponto Certo, o nosso amigo Emerson, e também o Aras Lapa, que foi meu sócio no Apollo Fred. E hoje é dono do Cavalo Sozinho.
E aí meu tio, vendo isso, me chamou para poder ajudar ele no leilão em janeiro, os 30 anos do Rocham. Então não é qualquer leilão. Sim. Ana Dantas já não é qualquer leilão. Né? É um dos principais leilões do Brasil. Do hoje, Brasil. né? Gigantesco. E 30 anos do cavalo que mudou, a gente acabou de falar, que mudou a história da vaquejada. Da vaquejada, realmente. Foi um peso grande, ele me chamou. E aí eu senti muito confortável, porque, ele foi viajar pro exterior e falou, toca, vai alinhando, tal, vai me passando, claro, batendo aquela bola, mas eu tocando aqui. Então eu fiquei muito feliz com a confiança. E ele falou, quando ele me ligou para convidar, tal, eu queria saber se você não pode me ajudar. Eu falei, tio, pra você, na verdade, eu tinha que pagar. Eu não devia receber. Porque eu vou aprender muito com você. Escola, né? Você é um cara muito conhecedor, um cara muito inovador. E não, eu quero pagar, tal. Eu falei, não, mas eu tô brincando, eu quero receber. E aí ele pegou e falou, não, tudo bem, tal. Eu falei, mas é sério, tio, eu devia realmente aprender. Eu vou aprender muito com você. E pra mim vai ser uma aula, uma escola. Ele pegou e falou, mas eu não tô te chamando porque você é meu sobrinho. Eu tô te chamando pelo profissional que você se tornou. Aí eu falei, caraca, isso é aí... Aí já não tem valor que pague isso, né? Não tem valor que pague. Eu falei, então realmente ele percebeu que eu tenho algo a somar, eu tenho algo a agregar. Eu fiquei muito feliz com essa ligação, porque como eu disse, é um cara que sempre foi referência pra mim. Sim. E aí eu falei, caramba, faz mais sentido ainda agora de agrogestão. A gente tá falando em janeiro desse ano. E aí em março eu fui evoluindo, em março a gente lança a Agrogestão ao mercado, o finalzinho de março. E aí já estamos aí com clientes fidelizados, trabalhando. Por exemplo, o primeiro leilão do SS Ranch, você foi o fotógrafo, Sim. né? Tarcísio do Acordeon, um dos maiores artistas da música nacional, do forró. Salzinho, Saulo, Geraldinho Estrela, dentro de uma das vaquejadas mais tradicionais do Brasil, Parque Dr. Geraldo Estrela, lá em Petrolina. Chamou a gente para poder tocar o leilão. Então você fala, faz sentido. E aí estamos agora com esse novo projeto da Agrogestão em parceria com o Pedro Vilarim. Sim, eu vi também agora que vocês lançaram um aplicativo também da Agrogestão. Fala um pouco pra gente sobre ele aí. Legal, Tony. Na verdade, a gente quer, como eu disse, sempre trazer coisas novas, né? Tô sendo até repetitivo, mas é isso mesmo. Sim. A ideia é que a gente possa inovar sempre. E hoje, qualquer mercado depende da tecnologia. Com certeza. Qualquer mercado. E o mercado do cavalo, a gente viu essa necessidade. Então a gente vai lançar na abertura do leilão o aplicativo Agrogestão. É ainda a versão alfa. Então assim, é uma versão embrionária, uma versão inicial, mas vai ter muita coisa nesse aplicativo. Mas a gente fazia questão de lançar no nosso primeiro leilão esse aplicativo para a nossa audiência, para as pessoas que nos acompanham. E essa versão inicial já traz duas coisas muito legais. A primeira delas, você que tem o seu Aras, desde um animal, ou a sua equipe de vaquejado, ou a sua equipe de tambor, o que for, nem precisa necessariamente ser do quarto de milha, tá? Você que tem ali cavalos, você vai conseguir cadastrar eles dentro do aplicativo, você vai ter na palma da sua mão, tirou do bolso, você vai olhar e vai ver ali, cavalo... Vou dar um exemplo meu. Holland Easy vai mostrar que ele é um garanhão, nascido em tal data, pelagem tal, pai tal, mãe tal. Você vai ter essas informações básicas. Como se fosse um catálogo, né? Como se fosse um catálogo. Uma listagem ali de todos os seus animais. Você vai poder cadastrar todos. Desde um animal até 100, 200, 300 animais. Você vai ter todos na palma da sua mão, separados por garanhão, matriz, potro ou potra e animal de competição. Então você vai ter uma listagem legal. Você vai falar, mas isso daí serve para quê? Primeiro, para você poder ter um controle do que você tem. Vendeu, vai lá, remove ele, comprou um animal novo, inclui. E também a gente vai conseguir compartilhar. Então você vai clicar nessa listagem, você vai poder compartilhar ela em Excel ou em PDF por WhatsApp, e-mail ou fazer um download para o seu próprio celular. Que legal. Então isso daí vai facilitar muito você transmitir as informações dos seus animais. Eu vou vender um animal num leilão. Manda lá para nós, já compartilha, já tem todos os dados. Vai ser de informações no catálogo. Exato, vai ser muito fácil, vai ser muito legal. Você vai ter os seus animais catalogados. Então o cara pergunta para você, Thiago, o que você tem de potro aí para me vender? Opa, toma aqui. Toma aí. Tome. Olha aí. Olha que praticidade, né? E com uma velocidade instantânea. Além disso, tem uma outra coisa que é muito legal. Todo criador de cavalo tem essa curiosidade. Não, se eu cruzar a minha égua, que é palomina, com o cavalo castanho, nossa, eu quero que nasça um potrinho palomino. Você vai ter a probabilidade de pelagem. É uma calculadora que você vai inserir a pelagem do pai,
Você vai Pelagem da inserir mãe. a pelagem da mãe e ele vai te dar ali o percentual da probabilidade de nascimento. Então, tem muita gente que cria cavalo e não tem essa noção, que um alazão com uma égua cremelo é 100% de certeza de ser palomino. Ele vai lá e vai ver isso. Só que isso, que eu estou dizendo, muita gente conhece. Só que tem gente que não tem nem Tem muita noção gente que não de, sabe. de outros cruzamentos. Porque o cremelo com o alazão ficou meio que receitinha É. de bolo, todo mundo já tá fazendo e Aham. tal. Agora, cruzar um rosílio com um turdilho, o que pode nascer? Cruzar dois castanhos, a pessoa não tem nem noção que pode nascer um animal preto. Mas são dois Verdade. castanhos, pode nascer preto? Pode. A probabilidade é pequena? É. Você vai ver lá no aplicativo, vai ser grátis, não vai ter cobrança nenhuma, é uma coisa que a agrogestão quer fazer para o mercado. A gente quer contribuir, então a gente quer ser uma empresa, como eu te disse, um turnkey, uma empresa de soluções e uma solução e soluções também dentro da tecnologia. É isso que a gente quer trazer para o mercado. Então são as duas primeiras coisas, mas aí depois vai vir muita coisa. Quem tiver o aplicativo baixado vai ser muito fácil, porque essas inovações vão aparecendo ali no aplicativo e a gente sempre vai colocar lá no nosso Instagram e toda atualização vai ser feita e tem um grande diferencial, Tony. Esse aplicativo ele abre também no seu computador. Então, não é só Muito na palma bom, velho. da sua mão. Tô lá no escritório, quero ver ele maior, quero digitar. Você vai entrar lá no nosso site, e aí vai estar aqui embaixo também o site, se você Sim, puder a gente colocar coloca, aí sim, pra com certeza. galera ver. Entra lá, faz o download do aplicativo pro celular, porque é pelo site, é outro diferencial, não é lá pela Apple Store ou pelo Android. Sim. É direto Direto no no site, muito mais prático, não tem que ficar baixando versões, sabe, de atualização. A gente tá vindo realmente para facilitar a vida da galera. Vai ser lançado Na abertura do nosso no leilão, leilão, que é amanhã. que é amanhã. Então, quando a gente lançar esse episódio, já vai estar disponível. Então, entre lá, baixe no seu celular ou entre no site da Agrogestão, que a gente vai colocar o link aqui e já comece a utilizar. E aí, só dando um spoilerzinho para os nossos clientes, quem tiver conosco, uma das coisas que vai ser conteúdo exclusivo é a elaboração de pré-catálogo. Então, Pedro Vilarim ou eu, visitamos lá o Aras, vamos fazer com você, a gente já vai selecionando os animais, é preenchimento automático, então eu não vou ter que digitar pai, mãe, nada. O nosso banco de dados, eu vou dar um exemplo, já tem Holland Easy vai ser vendido. Quando digitar Holland Easy, já vai aparecer a data de nascimento dele, o pai, a mãe, tudo vai ser Todo automático. histórico, né? Todo histórico, entendeu? Vai ser muito prático. E a gente sai, talvez, de uma visita com pré-catálogo elaborado, a gente já manda lá para a leiloeira em formato Excel ou PDF, ela sobe para o site hoje mesmo. Então, a ideia é realmente facilitar Sim. e trazer Agilizar esse essa processo, dinâmica para o nosso cliente. É isso. Pô, véio, que show. A gente já tinha falado sobre isso antes. E assim, pô, desejo todo o sucesso do mundo para vocês. Obrigado. Tenho certeza que, se Deus quiser, vai ser, já é um sucesso, porque eu sei o profissional que vocês são. E, pô, quem trabalha certo, quem trabalha honesto, correto, com a organização e a dedicação que vocês têm, assim, pô, né? A receita de dar certo já tá aí já. Agora é confiar em Deus, trabalhar, que as coisas realmente vão acontecer. E, Tony, eu costumo dizer, é uma coisa que eu trago comigo e até hoje não deu errado. E não dá errado, sabe por quê? Porque depois eu descobri, eu nem sabia de verdade, do fundo do meu coração. Eu falava isso que eu vou falar, mas depois eu descobri que isso tá na Bíblia. E tudo que tá na Bíblia não tem como dar errado. Não tem Entendeu? como, É né? a receita de como viver corretamente tá na Bíblia. Eu falava direto, eu falava, nunca me arrependi quando eu pedi para Deus sabedoria, coloquei a Deus à frente, que se for da vontade dele eu quero fazer, e se não for, que aquilo não ande, que aquilo não prospere, porque eu quero fazer sempre a vontade dele. E, além disso, correr atrás, fazer a minha parte. Né? E aí você pega várias histórias bíblicas, Abraão, por exemplo, ele recebe uma promessa de Deus, ó, sai da sua tenda e segue que eu vou te mostrar o caminho. Mas não foi Deus que tirou ele de lá. Ele teve que ter a iniciativa, ele teve que ir, ele teve que correr atrás. E ele falou, vou te fazer pai de milhões, pai de nações. Então é isso, é um princípio bíblico que eu nem sabia, eu já aplicava para minha vida. E uma vez eu vi isso, eu falei, por isso que dá certo. Então é exatamente isso, é pedir para Deus, Deus, tá dentro da sua vontade? Se for, que ande. Se não der, que o Senhor já corte logo, que eu não quero ficar perdendo tempo. Não perdendo tempo à toa, mas é perdendo tempo com o que Deus não tem para minha vida. Porque cada um de nós temos um propósito aqui na vida. Então, eu penso isso e espero que, se for da vontade de Deus, a gente consiga prosperar e caminhar também na agrogestão, como já está acontecendo, né? Graças a Deus. Bom, Tiagão, então, pô, a gente já tá aqui já mais de 1 hora.
eu te segurando aqui, amanhã tem leilão, daqui a pouco começa o pré-lance. Mas, irmão, cara, mais uma vez, obrigado por ter vindo, obrigado pela sua amizade, como eu já te falei, pô, sou um grande admirador de você, do seu profissional e da sua pessoa. Obrigado. Então, pô, pra mim foi uma honra receber você aqui. A gente que esteve junto já semana passada lá no workshop, lá na sua casa, no Ara Show. Obrigado por receber a gente lá, inclusive. Imagina. Já falei com você pessoalmente antes. E, pô, quero te receber aqui novamente depois. Imagina. Tony, eu que agradeço a oportunidade de poder falar um pouquinho da nossa história, agradeço a oportunidade da gente poder compartilhar conhecimento, né? Eu foquei muito isso, porque eu falo isso direto pro Pedro, a gente não tem que ser, sabe, o dono da verdade, não existe nada disso, a gente tem que ser humilde, a gente tem que trocar ideia, conversar com as pessoas, porque a gente sempre vai aprender, sempre. E te desejo muito sucesso nesse projeto. Obrigado. É um projeto que está começando, mas eu tenho certeza que já começa grande, porque você é um cara grande nas suas atitudes, um cara grande dentro da fotografia, é um cara que procura inovar, é um cara que procura, sabe, pensar fora da caixinha. Obrigado. Basta olhar o seu Instagram, fotos lindas, fotos muito artísticas. Não é à toa que você me confessou que tem mais de 100 premiações a nível mundial. Tá aí, hoje é o fotógrafo mais premiado, né? Do Brasil, correto? De cavalos, acho que do mundo já. De cavalos, né? Olha só. Não em outras áreas, então, mas de cavalo acho que sim. Do mundo, então a gente tá falando realmente com um cara que não é à toa que chegou onde chegou. Procurou conhecimento, sempre com muita educação, com muita humildade. Eu vejo você hoje há 5, 6 anos atrás, quando você começou a fotografar para mim, é o mesmo cara. É a mesma simplicidade, é a mesma maneira de conduzir. Quando dá um problema, tenta de maneira educada resolver. Não fala assim, não, agora eu sou o cara, eu sou o maior do mundo. Ninguém então, não é nada Deus. disso. Exato. Então, que você continue assim, porque é assim que Deus se agrada disso. E por isso que as suas coisas vão à frente. Te desejo sucesso, que muitas pessoas possam sentar nessa cadeira aqui, Amém. Contribuir com o seu projeto, contar a história delas e que a galera de casa possa sempre absorver alguma coisa desses conhecimentos, desses papos e levar para a vida delas também. Acho que a vida é isso, a gente vai aprendendo sempre um pouquinho com as pessoas. Essa troca de conversas é sempre muito bom, porque a gente tem muita coisa para passar e sempre tem muito mais a aprender. Então, assim, pô, pessoas como você que chegam na vida da gente para agregar, é sempre bom a gente estar próximo, a gente estar ouvindo, estar aprendendo, porque a vida é uma escola, né? A gente vai morrer e não vai saber de tudo, nem perto disso. É verdade. Irmão, penso exatamente igual a você, meu amigo. Obrigado. Imagina, tamo junto. E vamos pra cima que, se Deus quiser, a gente vai ter muito trabalho pela frente ainda. Amém. Tamo junto. Show. Valeu.